Ora bem, mais um videozinho. Este videozinho, creio eu, que se vai chamar As Duas Faces da Mesma Moeda. Isto porquê? Porque alguns aqui naquele canal mesmo estupidamente fecholas, que eu já é a segunda ou terceira vez que falo dele, que é o Política Baseada em Insultos, que esta malta de vez em quando também partilha artigos indecentes. Eu hoje aqui um rapaz partilhou aqui um artigo relativamente interessante do Notícias Online, que é um artigo escrito por um rapazinho, um senhor chamado, deixa eu ver como é que este homenzinho se chama, António Garcia Pereira. E eu li a notícia, o título da notícia, e o comentário que o rapaz acrescentou à publicação, e eu respondi quase de uma forma imediata, intuitiva. E, entretanto, pronto, o rapaz, passado umas horinhas, disse-me: olha, leu o artigo. E eu até pensei: bem, eu vou ler o artigo e, afinal de contas, aquilo vai falar de qualquer coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu falei. E pronto, isso era preocupante no sentido em que, pronto, tive a escrever, a desenvolver uma teoria qualquer, e a tentar explicá-la, e de repente aquilo não tinha efeito nenhum. Tinha sido posta no local errado. E afinal não. Afinal vai ao encontro daquilo que eu disse, que é a questão de que há um ditado, digamos assim, não é um ditado, é quase um conhecimento quase global, é mais do que um ditado, em que diz que o conhecimento da história faz-nos, portanto, o provérbio diz que um povo sem memória é um povo sem futuro. E eu nem concordando, nem discordando, eu disse sim e não. Porque, pronto, depois depende da análise de quem lê a história e de como é que essa pessoa que lê a história se sente. Eu já falei isso em vários vídeos. São tantos vídeos que eu refiro isso que eu nem quero dizer, olha, ouçam este ou este, porque são vários. E isto tem a ver com, lá está, com a forma como cada qual se sente e depois a condição de fragilidade em que um grupo qualquer se encontra, e portanto a forma de hackear, a forma de manipular e de aconchegar, não é, a atenção desse grupo. Que depois, lá está, isto tem a ver outra vez com as técnicas de ataque, não é? E por norma, isto depois vem ao encontro das grandes problemáticas que estamos a viver hoje em dia na política e afins, não é? Que é, por exemplo, aquilo que o Manel disse que o outro era não sei o quê, e de repente o que disse que o Manel era não sei o quê, pronto, entretanto já vai ser julgado e é condenado, preso e afins, pronto. E aquilo foi simplesmente uma afirmação. Contudo, é uma afirmação que são as afirmações e a condição de atenção das afirmações que, por norma, produzem efeitos incontrolados e incontroláveis. Da mesma forma que mensagens de sedução e de positividade resultam no inverso. Contudo, muitas vezes, lá está. Isto depois já vem quase o conhecimento bíblico e afins, assim, mistura-se assim coisas mesmo bizarras. Mas tem a ver, não é? Tem a ver com a lógica. Que é, lá está, a forma como o mal, não é, seduz o bom. De que o mal é bom. Okay? Porque, lá está, até na concepção lá da Bíblia, não é? A serpente seduz algo que supostamente era proibido como a salvação. Okay?
Portanto, essas técnicas, digamos assim, elas estão descritas, ora de uma forma fantástica, ora espiritual, ora seja lá o que for, porque são coisas da realidade. E, entretanto, nos próprios negócios e afins, essa é a técnica. Na política, principalmente. Não é? Na política, no exercício político, a técnica que reina é essa. Portanto, digamos assim que, à parte de haver muitas vezes um conteúdo implícito nos discursos, depois lá está, tudo depende até que ponto seduz, não é? É que aquele conteúdo seduz interesse. Pronto. E por norma, depois este senhor, que eu referi aqui como o senhor, já me esqueci do nome do homem, António Garcia Pereira, refere vezes sem conta, neste artigo minimamente longo, onde os lobos, né? Os lobos demonstram-se como os salvadores e como os salvadores de tudo o que produzem, de forma a que sejam aceitos e que até sejam vistos como a solução. Em princípio, vá ao nível lógico, são aqueles que podem fazer isso. Portanto, é, sem dúvida, o lobo mau que pode acabar com a maldade. E por isso ele apresenta-se como essa possibilidade. Contudo, pronto, isso é simplesmente uma técnica para haver mais potenciais vítimas. E pronto, este senhor tem um conhecimento de história brutal. E lá está, existe as duas interpretações, portanto, duas ou mais interpretações da mesma realidade. Né? Portanto, nós podemos ver, ele apresenta aqui vários casos. Mas eles por norma, portanto, eu não queria ler um dos casos, porque isto depois depende de várias coisas, que não tem, são várias coisas ao mesmo tempo. Mas no fundo ele faz aqui uma espécie de uma nota, não é? Quase no fim do artigo, até no fim do artigo quase, em que diz: o fascismo fala, portanto, o fascista fala o tempo todo em corrupção. Fez isso em Itália em 1922, na Alemanha em 1933, no Brasil em 1964. Ele acusa, insulta, agride como se fosse puro e honesto. O fascista apenas é um criminoso comum, um sociopata, e esta parte da sociopatia e da psiquiatria, digamos assim, porque existe o psicopata e o sociopata, não é? E, portanto, o sociopata é, antes de tudo, alguém que... lá está. Foi uma das críticas que eu fiz no outro vídeo sobre, portanto, as técnicas de defesa nos prognósticos das presidenciais de 2021, sobre a posição dos vários candidatos, na sua postura, não é? E no fundo, os que normalmente se demonstram com mais fragilidade emocional são potenciais criminosos, porque, antes de tudo, são potenciais sociopatas. A sociopatia, lá está, é um comportamento descontrolado face a uma emoção que é demasiado exagerada. E a sociopatia está associada não só a estes comportamentos puramente políticos, mas até ao desporto, etc. Não é? Portanto, até o amor, por exemplo. No amor existe muito a sociopatia. Que não, já deixou de ser amor, não é? Nesse sentido, em que, pronto, já não existe um respeito pelo próximo. E, portanto, existe essa necessidade de controlar e dominar
e de impor a sua lei, digamos assim, aos outros. Pronto. E isto depois passa, lá está, ora para o lado puramente político, militar, etc. Pronto. Isso é a história da humanidade. E lá está, existem os gajos que fazem uma análise crítica da história e que, lá está, vêm, fazem uma análise crítica, isto é, vendo as mecânicas que usaram para atingirem fins. Porque, lá está, os homenzinhos que roubam, seja lá o que for, eles vão tentando evoluir as mecânicas que vão enganar o próximo para ser a vítima do engano. Portanto, contudo, essas técnicas vão evoluindo, vão se tornando diferentes. Mas, mesmo sendo diferentes, em situações diferentes, em pontos do mundo diferentes, elas seguem mais ou menos os mesmos princípios e têm sempre mais ou menos as mesmas bases, que são também comportamentais. E portanto, pronto, eu quero dizer que eu gostei de ler este artigo. Um artigo que se nota, pronto, que é um homenzinho que deve ter lido imenso. Eu não sei estas coisas de memória nem nada, portanto é aquela parte da história que eu não dou importância por essa questão, da questão da memória, de saber estas coisas de memória, porque não achei. Contudo, pronto, eu dou sempre importância à técnica, porque a técnica é que conduz o conteúdo. Sem técnica, o conteúdo também não faz nada. É por isso que normalmente nós precisamos de professores, etc. Porque eles é que são os dominadores da técnica. E com a técnica, o conteúdo avança. E é, digamos assim, moldado para focar-se num ponto qualquer. Pronto. Esses são os princípios da educação e da especialização, seja lá do que área for, etc. E pronto, eu não sei o que mais dizer. Pronto, eu não sei o que mais dizer porque pronto, tem a ver com estas questões. Que depois lá está. Isto depois vem até com as declarações do Ventura, por exemplo, porque isto é uma crítica ao Ventura. Pronto, nota-se que ele é um gajo que foi provavelmente entregou-se à questão religiosa, não é? E pronto, e depois vem com aquelas coisas do sinto que Deus me colocou neste caminho porque sou uma pessoa de fé. E eu posso dizer que também eu sinto que, pronto, algo que está fora da possibilidade de eu definir, que para os taoístas e daoístas e afins que têm mais de 20 séculos de história e que consideram como a expressão mais próxima a uma definição de Deus e de absoluto, deve-me ter colocado também nesse mesmo caminho, mas pelas razões inversas, que é a falta de fé. Pronto. É que, pronto. E, portanto, isto aqui é um bocadinho aquela coisa. E pronto, mas isso é toda a gente, não é só aos políticos ou não políticos, é toda a gente. Isto é o que eu digo, mano. Nós somos fragmentos. Na consideração que existe um Deus, nós somos fragmentos do seu sonho, por isso que se lixe se Deus existe ou não. Mais vale é sabermos nos comportar uns com os outros, mais do que tentar amar algo que é impossível amar, porque supera tudo o que nós somos. Portanto, em princípio, pronto, lá está. Depois vem aqui esta questão que eu, lá está, não me sinto bem em defender
porque ninguém é mais especial que ninguém. Contudo, todos deveríamos ser mais ou menos especiais para alguém. A necessidade de dominação dos outros está em todo lado, seja na política, seja na religião. No desporto também existe muito essa necessidade. Portanto, pronto, é uma coisa que tem que ser trabalhada. É uma coisa que tem que ser trabalhada e que não tem nada a ver nem com Deus, nem com o diabo, não tem nada a ver com nada disso. Nós não precisamos de princípios de bem e de mal que são além da palavra bem e mal para definir o bem e o mal. São princípios que, em princípio, são desenvolvidos por senso comum. Uma criança, em princípio, sabe o que é bom e o que é mau. E sem saber a noção nem de Deus nem do diabo, nem saber que existem pessoas boas e pessoas más. Não existe. Não interessa. Não vale a pena estar a alimentar coisas que nos desviam do princípio, do senso comum. E pronto, eu não quero dizer mais nada sobre isto. É bom saber que existem pessoas que estão atentas a este tipo de questões. É a única coisa que eu posso dizer. É bom saber que existem pessoas minimamente atentas a este tipo de questões. Porque só foi o que eu disse também há 2 ou 3 vídeos atrás. Só a malta que tem um certo domínio da história é que poderá saber, não é, que tipo de... Portanto, tipo de falhas económicas, podemos assim dizer, não é? Isto na associação, a crítica foi na associação dos fundos, não é? Existe sempre uma incapacidade de investimento sobre seja lá o que for. E eu até disse, a economia que se lixe, porque ela cumpre essa função. Tanto é que todos os países do mundo, salvo algumas exceções, eu não sei, estão em dívida, porque, entretanto, os fundos não tinham capacidade de cobrir negócios. Contudo, pronto, cá estamos nós, com dívidas ou sem dívidas. Portanto, não vale a pena estar a pôr em causa a capacidade de investimento quando isso pouco interessa. Não. Pronto, e pronto. Olha, eu até digo, aqui o artigo chama-se Ventura a nu. E pronto. E o artigo está do caralho. No meio disto tudo, só te quero dizer uma coisa. Eu, entretanto, isto de saber demasiada informação, depois um gajo começa a fazer associações meio estúpidas. E eu tenho pena que a marca da minha rede de telecomunicações seja nós. Não é que pronto, entretanto, depois nós lemos isto e não sei o quê, vemos nós. Eu tenho uma rede social de telecomunicações que é nós. E depois lemos que é a nova ordem social do Mário Machado. Eu até fiquei naquela, se calhar eu tenho que mudar de rede. É o melhor. Para não estar a contribuir para esta questão da sigla. Pronto. Isto já é assim uma doença meio compulsiva. Bom, mas um gajo tem que tentar fazer um bocadinho de humor sobre essas circunstâncias que, em princípio, pronto. Caso não haja pessoas que tenham atenção a elas, tentem a piorar.